Eu quero, neste momento, convidá-los para uma breve reflexão, breve mesmo, sobre uma personagem do tempo da ressurreição. Um apóstolo do Senhor, chamado Tomé. E a leitura bíblica que vamos encontrar em João 24 a 29 é que farei neste instante. João 20, 24 e 29. Jesus, no dia da ressurreição, apareceu aos seus discípulos. Só que um estava ausente. Quanta bênção nós perdemos com uma ausência. Eu fico pensando Simeão, se não fosse ao templo movido pelo Espírito, não teria tomado Jesus recém-nascido nos braços. Ana não teria celebrado a bondade de Deus no nascimento do Filho de Deus. E Tomé não testemunhou por primeiro a ressurreição do Senhor. Pelo contrário, aquele que se ausenta, aquele que se distancia, vai se tornando mais e mais incrédulo. Vejam as palavras de Tomé. Eu vou ler aqui versículos 24 a 29. Será reproduzido em nossa tela. Tomé, chamado Dídimo é gêmeo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Que pena! Que pena não estar com os outros na casa do Senhor. Algumas vezes, por motivo de enfermidade, de viagem, eu não pude estar com o povo de Deus. Que falta eu senti. Que bênção eu perdi. Por isso que o autor de Hebreus insiste em dizer: não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestai-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Graças a Deus, aqui estivemos às 6 da manhã, aqui estivemos às 9 da manhã, na escola dominical, e agora às 18h30, do culto que vai caminhando para o fim. Foi uma bênção estar aqui hoje na casa do Senhor? Digam amém. Amém. Eu digo amém. E estar participando de todos os momentos deste culto. Pois bem, vejam bem Tomé. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. A atitude de Tomé era de não crer. Ele não disse: se eu vir, crerei. Ele disse: a menos que eu veja, eu não crerei. Uma atitude de incredulidade. Muita gente enfatiza a dúvida, a negação, a dúvida de Tomé. Eu não creio, eu não crerei, a menos que veja. Tomé, o duvidoso. Mas eu quero refletir com vocês aqui, por alguns momentos, sobre as certezas de Tomé. É muito melhor ter certeza do que ter dúvidas. Eu, por exemplo, sou um estudioso incurável, porque se eu tenho uma dúvida, eu vou pesquisar para encontrar a resposta. Pois bem, a dúvida é o segundo passo do conhecimento humano. O primeiro passo é a ignorância. E depois a opinião. Eu acho, eu penso. Eu duvido. Há uma dúvida metódica, como foi a de René Descartes. Mas há pessoas que cultivam suas dúvidas sem procurar conhecimento e certezas. O conhecimento em relação ao cristianismo
não é um conhecimento meramente intelectivo. Você pode conhecer toda a teologia do mundo, mas se não tiver uma experiência pessoal com Jesus, você não conhecerá. Por isso que sábios e entendidos deixam de conhecer Jesus e se mantêm encastelados em suas dúvidas. Mas vejam a experiência de Tomé. 8 dias depois, portanto, uma semana depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Provavelmente sentou lá no fim, lá no último banco, no cenáculo. Jesus chegou, estando as portas trancadas, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, para susto dele: Tomé, vem cá, coloca aqui teu dedo e vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Há um pintor italiano, Caravaggio, que tem uma obra importante sobre a incredulità de Tommaso, a incredulidade de Tomé. E nessa pintura, Caravaggio mostra Jesus segurando a mão de Tomé e trazendo até o seu lado. Aquelas mesmas mãos marcadas pelos cravos, trazendo Tomé para provar. É maravilhoso como Jesus trata. Sabem a quem Jesus apareceu, depois de aparecer a Maria Madalena, que foi uma grande pecadora? Apareceu a Pedro. Sabe por quê? Para restaurá-lo. Que amor é esse? Pedro merecia castigo. Pedro merecia ser expulso do colégio apostólico. Ele não merecia o que Jesus fez, absolutamente. Mas Jesus apareceu a ele, para dizer: as suas lágrimas não limparam seus pecados, mas o meu amor. O meu amor se volta para você. Eu perdoo você, eu restauro você, eu quero que você esteja entre os meus discípulos. E mais tarde, na Galileia, para onde ele anunciou, através de Madalena, que iria, ele vai submeter Pedro a uma prova, antes de ele ser designado pastor da igreja. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses, que Pedro havia dito que amava mais. Simão, amas-me 3 vezes. A última resposta de Pedro a Jesus foi: Senhor, tu sabes tudo. Ele recordou todo o cenário da negação dele. Mas tu sabes que eu te amo. Então, tu podes apacentar o meu rebanho. Porque o rebanho do Senhor envolve amor. A grandes e pequenos. As ovelhas mais experientes e aos cordeirinhos. Sim, meus irmãos, Tomé é alvo do amor de Cristo. Mas depois da ignorância, da dúvida, da opinião, vem a certeza, quando nós a buscamos. O que é certeza? Neste mundo pós-moderno, parecem dizer que não existe certeza. Cada um tem a sua verdade. Você fica na sua, eu na minha. Mas a verdade é uma pessoa, é Jesus. Eu não quero discutir com você verdades racionais, intelectuais. Quero conhecer uma pessoa. Jesus disse: eu sou a verdade. É a verdade para a minha vida, é verdade transformadora, é verdade que morreu por mim, é verdade que ressuscitou para salvar-me e justificar-me, é verdade eterna. E diante dele, na sua vinda, todos terão de ajoelhar-se, inclusive os incrédulos que não creem nele. Sim, meus irmãos, a certeza é a adesão firme
do Espírito a uma verdade conhecida, sem medo de errar, fundada na evidência, que é a clareza com que o verdadeiro se nos impõe. Isso é evidência. Ora, meus irmãos, vamos pensar na certeza de Tomé. Eu enumero 7. 7 certezas. Vocês ficam só falando da dúvida. Eu vou falar de 7 certezas. Primeira certeza. Tomé tem certeza de que Jesus Cristo compreende as dúvidas. Jesus compreende as dúvidas. Você está duvidando, está com o coração temeroso. Você, no máximo, tem uma opinião. Eu penso, quem sabe. Jesus quer lhe dar certeza, quer lhe mostrar evidência do seu amor. Contemple a vida daqueles que Jesus tem transformado. Pecadores inveterados, como Maria Madalena, como aquele endemoniado gadareno. Homens cegos de nascença, como aquele homem que Jesus curou, e as autoridades judaicas queriam negar, e começaram a arguir aquele homem que era cego desde nascença, não podia ter estudado. Ele era mestre, ele era filho de Deus. Eu não sei teologia, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu era pecador, agora sou salvo. Eu era pecador e agora sou remido. Continuo pecador, mas um pecador remido pelo sangue de Jesus. Ah, meus irmãos, Tomé tem certeza de que Jesus lida bem com as nossas dúvidas. Jesus poderia ter dito, bem, ele continua duvidando, fique ele na dúvida dele. Não vou ligar para ele. Mas Jesus foi oferecer evidência. Tomé, vem cá. Tomé foi trêmulo naturalmente. Pegou a mão de Tomé, e Tomé já viu a mão de Jesus, marcada pelos cravos, e puxou a mão, é o que mostra Caravaggio na sua pintura, e colocou no seu lado, ferido pela espada do soldado romano. Aqui está a evidência, Tomé. As minhas mãos do meu lado. Ah, Tomé, ele compreende as nossas dúvidas. Tomé tem outra certeza, ele tem certeza de que Jesus realmente ama seus discípulos. Tomé foi objeto do amor incompreensível. Que amor é esse? É incompreensível, é um amor louco. Como falei hoje de manhã, da obra de Eudokimov, autor ucraniano, não é? Escrita em francês, L'amour fou de Dieu, o amor louco de Deus. O amor de Jesus foi uma loucura. Ele fez uma loucura porque era apaixonado por nós, queria salvar-nos. Ah, meus irmãos, Tomé tem a certeza de que Jesus realmente ama seus discípulos. Você quer uma prova? Estou aqui. Tomé vai dizer. Tomé tem outra certeza, a certeza da ressurreição e da deidade de Jesus. Tomé viu, Tomé sentiu, Tomé tocou, Tomé creu. Portanto, ele é uma testemunha ocular, tangível, porque ele tocou, de que Jesus ressuscitou. Ah, que certeza maravilhosa! A declaração de Tomé, a declaração de fé, é a mais linda do Novo Testamento. Eu imagino Tomé ajoelhado, se eu fosse pintor, já teria pintado um quadro assim, ajoelhado, segurando as mãos de Jesus e dizendo a ele, Senhor meu e Deus meu. Isto é confissão. Sim, meus irmãos, Tomé tem a certeza de que por causa de Jesus, a comunidade dos fiéis o acolheu como irmão amado e companheiro.
A igreja apostólica poderia ter excluído Tomé, ausente, exclusão por ausência. Os estatutos de igreja têm esse artigo. Se o crente faltar por tantos meses, pode ser excluído in limine. Aliás, alguém fez uma pergunta na quarta-feira sobre se há algum excomungado. Excomungado é mesmo que excluído. Excomungar é tirar da comunhão, é afastar da comunhão. Tomé diz o seguinte: eu tenho certeza, essa igreja de Jesus acolhe a gente. A igreja não foi feita para santos, mas para pecadores. E a igreja de Jesus me acolheu. Ah, é uma maravilha essa certeza de Tomé. Ele nos diz hoje à noite. Mas Tomé tem outra certeza ainda. Tomé tem a certeza de que a sua fé seria maior se ele cresce sem ver. Ele sabe disso, porque Jesus lhe falou: viste, Tomé, e por isso cresce, pois bem-aventurado, isto é, Macarios, feliz, superlativamente feliz, é aquele que não viu e creu. Nós não vimos, nós não tocamos nas feridas da mão de Jesus, nem no seu lado, mas nós cremos pela fé. Nós somos mais bem-aventurados do que Tomé. Ele nos diz isso, é outra certeza que ele tem. As certezas de Tomé. Tomé tem certeza de que vale a pena crer sem ver, crer na palavra. Por isso, ele nos estimula a continuar crendo. Vocês não viram o que eu vi, vocês não tocaram como eu toquei, mas eu sei que Jesus Cristo vive. Como Paulo vai dizer: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito ou o meu tesouro até o dia final. Tomé tem outra certeza ainda. Tomé tem certeza de que a igreja que Jesus fundou constitui lugar e ambiente em que transitamos, desde a ignorância mais sombria até a certeza mais vibrante. Você pode chegar aqui cheio de dúvidas, e a graça de Deus vai trabalhando sua mente, seu coração, e você vai adquirindo essas certezas que valem para a vida, não ficam apenas no intelecto, mas guiam o nosso caminhar, o nosso viver. Eu sei em quem tenho crido. Ah, meus irmãos, que certeza linda de Tomé. Tomé tem a certeza de uma fé pessoalmente fundada. Jesus não é Salvador para os outros. Jesus não é Senhor para os outros. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Há de haver uma apropriação pessoal de fé de Jesus como Senhor e Salvador. Não basta ter sido batizado numa igreja católica ou evangélica, não basta você ser crismado, não basta você ser criado numa igreja evangélica, você precisa ter um encontro pessoal com Jesus, como Tomé teve. E aí você terá a certeza de um grande amigo, o amigo que é Jesus. Isso tudo, meus irmãos, produz alegria ao nosso coração. Alegria. Você pode ter certezas semelhantes a essas de Tomé, como Paulo teve. Veja transformadas suas dúvidas, não em meras opiniões, mas em certezas. Confesse como Tomé nesta noite: Jesus, que amor é esse? É incompreensível. E amor com amor se paga. Se madrugasse para ressurgir, eu madrugo, como tantos fizeram de manhã, para te adorar. Glória a Deus. Hosana nas alturas. E é o aleluia que Handel celebrou numa obra que escreveu em tempo recorde.
É a aleluia de reino que traz ao nosso coração esta alegria que vai pela vida em fora e nos adentra no céu. E agora, que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as alegrias e a comunhão do Espírito Santo sejam com o povo de Deus que aqui se ajunta e com toda a igreja de Cristo que se espalha por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Podem sentar.